estreia do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo já está em solo colombiano e vai estrear na Libertadores nesta terça-feira às 7 horas da noite. Sim, o Flamengo também chega com muita moral, né? O Flamengo tem um início de temporada excelente. Rodolfo Landim falou sobre a renovação de contrato com o Gabigol. E a gente vai fazer uma proposta. Então o Gabigol vai ter essa oportunidade. E a repercussão da vitória do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Mas tem um elenco de muita qualidade que dá para lutar por todas as competições. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na tarde desta segunda-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui então analisar a preparação do Flamengo para a partida contra o Milionários. O Mengão vai estrear na Libertadores da América. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre essa preparação do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar. Tem também o Rodolfo Landim falando sobre a renovação de contrato com Gabigol. Primeiramente, eu gostaria que você participasse aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários a sua cidade, se você é de Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia, se você é de Manaus, Amapá, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná. Escreva nos comentários de qual cidade você assiste nossos vídeos e também já coloque aí o seu palpite para a partida contra o Milionários, a estreia do Flamengo na Libertadores da América. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal da Band Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora então analisar as informações do Flamengo. Vamos ouvir o técnico Tite falando sobre o ótimo 3-0 aplicado pelo Flamengo para cima do Nova Iguaçu, com a assinatura de Pedro, que é o artilheiro da competição, e chegou ao gol de 13 mil do Flamengo. Tudo no YouTube. Na sequência tem muito mais para você. O melhor ataque contra o terceiro melhor ataque se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito. Falei para ele pessoalmente, externo de forma pública. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu, porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Agora, Dedê, vamos falar um pouquinho desse jogo do Flamengo, 3-0, um placar bem tranquilo e mais uma boa atuação do time do Tite. Mais uma boa atuação do time do Tite, assim, já vem jogando futebol, um bom futebol há um bom tempo. Eu lembro que no começo do trabalho do Tite, Leirão, as pessoas falavam que o time não jogava bem e não conseguia plasticamente jogar do jeito que o torcedor gosta, né? Até pela qualidade que o time do Flamengo tem. Encontrou um Nova Iguaçu, acho que sentiu um pouco o nervosismo de jogar contra um Flamengo, uma decisão de campeonato carioca. Aí vem um pênalti, e aí, se você me permitir, eu achei que não foi pênalti. Achei que teve o contato, ele caiu muito depois do lance. Não sei se foi suficiente, mas enfim, eu acho que dá para discutir essa penalidade. E aí, a partir do momento que o Pedro converte, abre o placar, o Nova Iguaçu não conseguiu em nenhum momento ter o controle do jogo. Um elogio ao Flamengo, que é o comprometimento, que é a seriedade dos jogadores enfrentando um time de menor expressão, mas com muito respeito. Foi um jogo bem movimentado por parte do Flamengo, Loirão. Aliás, eu quero destacar o Pedro, porque ele não foi convocado pelo Dorival Júnior agora na data FIFA, e é um jogador que está sempre no radar, que está sempre querendo fazer gols, mostrando competência. É um dos melhores atacantes aqui, atuando no Brasil. E no jogo do final de semana, ele arrebentou, não apenas pelos gols, mas fez o gol de 13 mil, número 13 mil do Flamengo na história, e é o artilheiro da competição. E não tenha dúvida, Loirão, que o sistema que o Tite utiliza, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Everton Cebolinha que a gente está vendo na imagem, às vezes o Luiz Araújo por um lado, o Ayrton Lucas que está toda hora dando opção de linha de fundo e tudo mais. Então é muito volume de jogo pelos lados do campo, é muita criação no meio de campo. E aí facilita um jogador que tem talento como o Pedro. Ele é um jogador que ele consegue, até fora da área, fazer algumas jogadas individuais, mas a presença dele dentro da área, com tanto volume de jogo, tanta construção,
Então ele recebe bola de linha de fundo, ele recebe bola de frente do De La Cruz e também do Arrascaeta. Então conforme vai decorrendo o jogo ali, vai acontecendo o jogo, as oportunidades vão surgindo e ele está num bom momento. Ele não deixa passar 1, 2 oportunidades, pelo menos uma ele guarda. Agora, o que você achou da contratação para um reserva do Pedro, Carlinhos, que é jogador de destaque do Nova Iguaçu, um artilheiro, e que agora numa janela meio mirabolante, meio estranha, porque não é autorizada necessariamente pela FIFA, esses times menores conseguiram fazer algumas vendas, entre elas Carlinhos, com a suspensão por enquanto do Gabigol, é um nome interessante para justamente ser um reserva para o Pedro. Bem lembrado, Leirão, em relação ao caso do Gabigol, eu vi o Marcos Braz falando sobre, né, essa possibilidade de perder o Gabigol, então eles já pensaram rápido e contrataram o Carlinhos para ser ali uma espécie de substituto do Pedro. Até tem a mesma característica, né? Uma boa estatura, um jogador que tem qualidade ali dentro da área, pode ser essa referência, então tem que parabenizar a diretoria que pensou rápido em relação a esse possível problema que o Gabigol pode ter, né? De não jogar mais durante esse longo período. Então o Flamengo foi inteligente e esses clubes menores, quando disputam os estaduais, normalmente o segundo semestre você vê muitos jogadores atuando por clubes, enfim, de Série B, Série A, que agora é o caso, que vai ser o caso do Carlinhos. E ele sai da Série D, que seria o destino do Nova Iguaçu, para jogar com o Flamengo. Agora a pergunta que eu faço é outra, uma vantagem super expressiva, 3-0, mas tem um jogo na Colômbia contra o Milionários pela Libertadores, estreia na competição e depois o outro jogo final. Isso pode atrapalhar, pode tirar o foco do Flamengo? Acho que não, Loirão. Ouvindo a coletiva do Tite, falando da seriedade, eu acabei de citar aqui o comportamento que o Flamengo teve diante do Nova Iguaçu, sem dar nenhuma oportunidade para o adversário. Acho que deve jogar com o time principal em Libertadores nessa estreia, que para muitos clubes começa praticamente a temporada, e para o final de semana também ele vai entrar com força total para segurar o título carioca. Olha, tem muita coisa para o Flamengo, tem Copa do Brasil, tem o próprio Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Será que tem algum objetivo principal na cabeça do Tite? Com o elenco que tem, Loirão, eu acho que é um dos poucos clubes que não dá para priorizar uma competição. Eu acho que a Libertadores é um campeonato muito interessante, que nos últimos anos vem chamando a atenção dos times brasileiros, mas tem um elenco de muita qualidade que dá para lutar por todas as competições. O Flamengo já está em solo colombiano, realiza treino hoje na Colômbia e vai estrear nesta terça-feira, às 19 horas, contra o Milionários na Libertadores da América. O técnico Tite deve escalar força máxima para esta partida. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo. Boa tarde, Maris, Bruno, Marra, boa tarde a todos. Eugênio Leal vai aparecer daqui a pouquinho. Estou no El Campín, o palco do jogo de amanhã, transmissão da ESPN Star Plus, onde o Flamengo começa a caminhada rumo ao 4º título da Conmebol Libertadores, estádio que já recebeu o final da Libertadores em 89, quando o Atlético Nacional de Medellín venceu o Olímpia, aqui foi campeão. Passou por uma grande reforma em 2011, no Mundial Sub-20, em 2016 teve uma reforma do gramado, estádio bem pitoresco, bem legal, e o Eugênio Leal já está aqui, ó, situado na arquibancada do El Campín. Arquibancada bem pitoresca, um estádio bem charmoso, né, Eugênio? Você já está aproveitando o visual aqui. Já cheguei cedo, Mendel, Bruno, Pereira, Spinelli, Mar. Cheguei cedo, já garanti meu lugar aqui, coloquei meu nome para ver o jogo amanhã. Abertura da Libertadores. E aqui é uma maravilha. Você está aqui na beira do campo. Levanta! É claro que o torcedor não pode fazer isso que eu estou fazendo, né? Mas eu levanto, dou poucos passos e já fico à beira do gramado aqui do El Campín, ao lado do meu amigo. Já que a Spinelli queria que eu... Chega para lá um pouquinho, para a gente ficar bonito, enquadrado. Que eu ficasse na câmera, então agora estou aqui enquadrado bonitinho para a gente conversar. Isso é bem legal, bem diferente mesmo, essa divisão que não existe da arquibancada para o campo, mas tem, claro, a questão da altitude, é um tema do Flamengo nessa fase de grupos. Tem jogo aqui em Bogotá, depois tem jogo em La Paz contra o Bolívar, aqui mais baixo, 1.000 metros mais baixo, 2.635 metros acima do nível do mar. A gente não sente tanto. O Eugênio na chegada sentiu um pouquinho a altitude, mas agora já dá para correr o campo inteiro, já tá bem. Você é que é atleta, você se quiser dar uma volta aí pode dar. Correr eu não corro não, mas tá tranquilo, aqui não é uma altitude que impacte no jogo, talvez um pouco na velocidade da bola, mas em geral
quem vem aqui não reclama de grande mudança, grande influência na partida em função da altitude. E o Tite e o Fábio Maceridian, que é o preparador físico do Flamengo, os dois têm um ótimo retrospecto na altitude, são especialistas em altitude, com o Corinthians na campanha de 2012, os dois na comissão técnica. O Corinthians fez 3 jogos na altitude, não perdeu, também ganhou aqui em 2015 contra o Milionários aqui em Bogotá, com o Corinthians. Com a seleção brasileira, nos jogos na altitude, a seleção não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias, então realmente isso é um bom retrospecto. E a questão da velocidade da bola, o Flamengo vai fazer um treino hoje à tarde aqui, para sentir mais ou menos essa velocidade da bola. Aqui em Bogotá, né? Não aqui no El Campín. Não, aqui em Bogotá, na sede da Federação Colombiana. E como chegam os times, né? Como chega Flamengo, Milionários. Flamengo fez 3-0 no Nova Iguaçu, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, mais de 1000 minutos que o Rossi não leva gol, aquele equilíbrio do técnico Tite, o Pedro na frente fazendo gols, 2 gols no primeiro jogo da decisão, e o Milionários que ficou 7 jogos sem vencer, aí ganhou o clássico contra o Santa Fé. De virada aqui semana passada por 3-1. Depois ganhou do Fortaleza aqui pelo Campeonato Colombiano, e agora chega, tem uma dúvida, o Leonardo Castro, The Killer, que é o centroavante, o marcador de gols, fez 5 gols na temporada, é dúvida como chegam então Flamengo e Milionários para esse jogo. O The Killer, Leonardo Castro, está sem jogar há mais ou menos um mês devido a uma lesão muscular, voltou a treinar semana passada, está sendo preparado para o jogo de hoje. O Milionário chega revigorado pela última semana, por essas 2 vitórias que você citou. O ambiente antes era ruim, se cogitava até a possibilidade de troca no comando da comissão técnica. O Alberto Gamero está aqui desde 2020. É um trabalho de longo prazo, então era um momento difícil, mas são 2 vitórias, o time volta a ter chance de classificação no Campeonato Colombiano e chega com muita moral para essa estreia na Libertadores. E o Flamengo também chega com muita moral, né? O Flamengo tem um início de temporada excelente, um time que não leva gol, um time que vai passando pelos seus adversários. Acho que o maior teste do Flamengo foi o Fluminense, ele passou bem pelo Fluminense e chega para essa Libertadores para apagar aquela imagem ruim do ano passado, quando o time, inclusive na estreia, foi derrotado pelo Alcas fora de casa e depois eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. Acho que o Flamengo chega como o grande favorito dessa competição. Para devolver aí para o estúdio, vocês falavam sobre a Shakira. O Flamengo tem um reforço para esse jogo. E é uma outra artista colombiana, a Karol G. Vocês devem estar acompanhando aqui ao fundo, ó. São as obras do palco do show da Karol G, que vai acontecer aqui no El Campín neste sábado. Com isso, a capacidade do estádio foi reduzida, normalmente 32 mil torcedores para 24 mil torcedores, então ajuda o Flamengo, terá menos torcida do Milionários aqui, até se colocou em dúvida a realização do jogo aqui, mas a Conmebol confirmou o jogo para ser realizado no El Campín, mesmo com o show da Karol G, que pelo que eu pesquisei aqui, o grande hit dela, não sei se a Mari concorda, é Pineapple. A Mari conhece, eu não conheço. Ela que pode falar com total propriedade sobre a Karol G. Só sobre esse detalhe, né? O jogo é na terça-feira, por isso também. Pelo show, eles quiseram mais cedo para poder aprontar o estádio todo para o show de sábado. Agora graças a Karol G. A mala, porra. Se não tivesse enfatizado, esse é o refrão? Eu teria percebido. Essa parte é o refrão? Sem ênfase. Tusa, da Karol G. Repete o refrão. Só o refrão. Agora sou eu na tica mala. Agora só vocês. Isso. Fala isso. Não posso falar. Ai. Mas ela é Karol boa. G, ela é gigantesca. Tem aproveitado também muito remix de música de funk brasileiro. É mesmo? E ela é um grande nome latino. Aqui no Brasil Mas acaba... é plágio ou é tudo regularizado? Não, ela faz junto do Tá Ok também. Ela colocou no palco do Grammy, ela cantou. A Anitta gosta muito dela. A Anitta, eu fiquei sabendo que a Anitta tem muito apreço pela Karol G. Escuta, Tusa, da Karol G. Uma grande música. Bruno, você pode começar um debate de futebol? Posso? Isso que eu soltei. Por favor. Bom, a gente muito discutiu assim, início de Libertadores vai ser bem entre as decisões dos campeonatos estaduais. O Flamengo já resolveu essa questão, né, Marra? Já não é, isso não é um problema para o calendário rubro-negro. A gente está vendo aí as estreias, então, desde 22, né? Em 22, 16 jogos, 70%, em 23... Como que chega para a estreia, né? Porque esse ano que ele chega melhor. Estreia. Porque sempre quando ele chegava, só sofreu um gol. Exato. Não, melhor, incomparável, e aí né? tá bem melhor, ponto para mim. Verdade. Porque sim, né, o Eugênio destaca vitória em clássico. Vitória em clássico é aquela coisa incrível, né? E ganhar o clássico capitalino, né, que o clássico de Bogotá é conhecido como clássico capitalino, muda o astral do Milionários
Depois ele vai jogar contra um time e ele coloca várias reservas, inclusive o Beckham. Beckham jogou contra o Fortaleza. Espero que o Eugênio esteja, né, preparado com a ficha do Beckham. Daniel Ruiz, que foi jogador do Santos. Beckham jogou os pontas, Marra. Os pontas eram, de um lado, Emerson Rivaldo, o Emerson Rodrigues, é homenagem dupla a jogadores brasileiros. Do outro lado, o Beckham David. Foram os dois pontas no sábado, o time misto que venceu o Fortaleza. Beckham jogou. Então, mas para mim, se você observar até, porque eu acho que, entendo assim, como você vai abordar um estudo para esse jogo? Você tem que, contra quem o Milionário jogou, que dá para fazer uma semelhança do que o Flamengo? Com Santa Fé. É bem diferente Flamengo e Santa Fé, mas é o clássico, é onde... E olha, ganhou o jogo... Beckham é banco, então, né? Beckham é banco. Ganhou o jogo, mas foram poucas finalizações. O time teve um pouquinho mais de posse de bola, mas não foi tanto assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Possivelmente, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo vai ser o time que vai... Assim, chega para lá que eu vou jogar aqui no seu campo, defenda-se, se vire para tentar atacar. Eu não sei se eu estou sonhando muito, mas acho que é mais ou menos isso, a abordagem do jogo. É o Flamengo mesmo fora de casa, mesmo com altitude, mesmo contra um time que está motivado, é o Flamengo jogando e o outro se defendendo. Até pelo discurso do Tite, né, na entrevista após a vitória contra o Nova Iguaçu, que ele fala muito sobre o próximo jogo é sempre o mais importante, quando ele é questionado se vai poupar ou não. Então, assim, porque ele sabe que o próximo passo é o que vai determinar o outro passo, que vai determinar o que o time vai fazer durante toda a temporada. Por isso a gente imagina, talvez não imagine que você esteja louco, Mário Marra, que faz sentido, né? E assim, dentro das características do Flamengo e na condição de melhor, né? O Eugênio chamou? Sim. Pode falar. Eu chamei só para completar o que o Marra falou. Desculpa, Pereira. O estilo do Milionários, sob o comando do Alberto Gameiro, não é de um time defensivo, que joga na retranca para contra-ataque, não. É uma proposta de jogar com a bola, de trabalhar, tem jogadores de qualidade no meio de campo, de troca de passe, de aproximação pelo lado. Claro que de vez em quando tem uma bola um pouco mais longa, mas não é o time que está acostumado a jogar lá atrás para tentar contra-ataque. Pode até eventualmente fazer isso. E isso, de certa forma, pode ser bom até para o Flamengo, né? Porque ele vai ter mais espaço num time que não é tão preocupado, joga com uma linha de defesa alta, muitas vezes, que isso pode favorecer também o Flamengo. Só para complementar. Não, mas aí, né, rapidinho, assim, é exatamente isso. Assim. Se a disputa eu vou pressionar você, eu vou me impor, meu estilo de jogo vai prevalecer, o Flamengo vai prevalecer. Claro. O Flamengo é melhor. Com qualquer time que ele entra. Independentemente, Mário? Eu acho que sim. O Flamengo com muita qualidade e ainda mais esse Flamengo do Tite. Em entrevista à Rádio CBN, Rodolfo Landim falou sobre a renovação de Gabigol com o Flamengo. E aí é sobre futebol. O quanto que esse equilíbrio que a gente vê hoje no ambiente do futebol, proporcionado pela chegada do Tite, fez falta no ano passado. O Flamengo precisava desse equilíbrio, ambiente mais equilibrado no futebol, para, com calma, voltar a atingir sucesso, e está muito próximo já de um primeiro título na temporada, o campeão estadual, né, com o Tite. E Gabigol, né, o quanto preocupa o presidente a situação do atacante e também o quanto esta situação está travando ainda mais as conversas para uma possível renovação. Então vamos lá. Vamos falar um pouco aí do Gabriel primeiro, né? Sim. Eu acho que a gente está a par desse processo contra ele há muito tempo. Eu acho que a gente vinha preocupado com relação a isso. É importante a gente dizer o seguinte: o Gabriel ele fez o teste, né, de doping, ele fez o exame de sangue, ele foi treinar, depois de treinar tem todo um protocolo lá que ele precisa passar um certo tempo, ele também fez o exame de urina conforme foi exigido. É fato que talvez o comportamento do Gabriel não tenha sido o mais colaborativo possível, pelo menos isso está claramente relatado lá no problema. Agora, a gente pegar e condenar um jogador
há 2 anos sem jogar futebol, quer dizer, um já teria passado, mas condenar um jogador a passar 2 anos sem jogar futebol pelo comportamento dele que ele teve em cumprir um protocolo e não pelo fato dele ter sido dopado ou não, porque para mim não existe menor discussão que ele não estava dopado, eu acho que é algo para a gente pensar. Eu acho até que o resultado do 5-4 ali é muito claro em relação a esse ponto aí que eu levantei. É claro que ele preocupa, é um jogador importante, muito importante, foi muito importante na história do Flamengo e a gente contava, e como conta ainda com ele, para esse ano aí, para o desempenho desse ano. Então, a gente ainda continua confiante na reversão dessa decisão lá na corte, na Suíça, mas a gente tem que se preparar e fizemos agora um movimento recente, que já ficou público aí, exatamente para, de certa forma, até cobrir uma eventual lacuna de você ficar sem ele durante alguns jogos, né? Então, que a gente não sabe exatamente, não controla o tempo necessário para que ele possa ser novamente julgado. Em relação você disse que conta com o Gabigol para esse ano e só esse ano, então? Então, esse ano com certeza, né? Porque, vamos lá, a verdade é que o contrato do Gabriel termina até no dia 31 de dezembro e a partir do dia 1º de julho ele tem liberdade de poder assinar contrato com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. A gente fez isso com o Diego Ribas, fez com o Diego Alves, fez com o Felipe Luiz, fez agora com o Everton, com o Bruno Henrique, e a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta para ele e ele recebeu uma proposta melhor do mercado, que ele entendeu que era melhor para ele. A gente não conseguiu igualar essa proposta, desejou sorte para ele, é uma pessoa que a gente adora no Flamengo, foi um tremendo atleta que contribuiu assim, enormemente, não só esportivamente, mas também em termos de comportamento, de ética, de tudo que você puder imaginar. É um sujeito completamente fora de série, de quem a gente gosta enormemente, e a gente deseja sorte para ele. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então, não dá para a gente falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar com ele, mas pode ser que ele tenha oportunidades outras melhores do que jogar no Flamengo e vai estar na mão dele decidir isso. Tá. E sobre o Tite, eu só vou pedir para o senhor falar em um minutinho mesmo. Mas tá bom. E com relação ao ambiente, eu acho que sim. Acho que a gente, principalmente ali no final do período do Sampaoli, todo mundo sabe o que aconteceu, é público. A gente vinha muito bem, inclusive saindo de uma vitória contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, e aí teve um momento ali que foi, eu acho, fundamental e que criou, e diga-se de passagem, ali após aquele jogo do Atlético, a gente vinha com um desempenho técnico muito bom do clube, e aí ali houve meio que um momento muito ruim, as coisas tentaram se acertar, eu acho que houve um esforço da comissão técnica de voltar a ter uma boa relação ali, mas foi como se fosse um cristal partido ali, rachado. Não deu para colar aquilo ali, infelizmente o ambiente ficou pesado e ficou ruim, e a gente não tem dúvida nenhuma de que isso acabou impactando ali no resultado esportivo. E a chegada do Tite foi, eu acho, ótima, não só pelo ambiente que ele criou, mas também por ele ter chegado no final do ano e ter permitido fazer, vamos dizer assim, uma avaliação do elenco e, com isso, nos ajudar a preparar esse ano, o planejamento desse ano, que tem até agora, pelo menos, se demonstrado bem feito, e a gente está feliz com os resultados que está tendo. Presidente, muito obrigado, né, por dedicar todo esse tempo aqui, uma hora de bate-papo, mas com muitos assuntos em pauta. Um ótimo domingo para o senhor, mais uma vez feliz Páscoa e mais uma vez obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado nesse bate-papo aqui nessa manhã de domingo. Obrigado, tá, presidente? Tá bom, eu que agradeço a vocês,
e a todos os espectadores aí, pela também paciência de ouvir a gente 1 hora. Eu tenho certeza que a grande maioria é de rubro-negros, né? Eu acho que passar às vezes 1 hora ouvindo assim num domingo de Páscoa é demonstração assim de paixão também. Paixão pelo Flamengo, é isso. O programa vai em rede nacional, então assim, eu acho que é um assunto que é legal a gente, e a gente sempre promove isso aqui, nesse espaço, essa pauta ser discutida nacionalmente, porque acho que apesar das rivalidades, ou mesmo com as rivalidades, os bons exemplos, né, de gestão, eles devem ser apreciados, principalmente pelos maiores rivais. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está em preparação aí para a partida da Libertadores. Vimos aí o Rodolfo Landim falando sobre o Gabigol. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai ficar ligado para trazer as informações para vocês, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para vocês.